vida eles estão tendo de expor a carta de Timóteo, uma carta que nós aprendemos ali, fomos bastante edificados no curso do Pregue a Palavra. E esses irmãos estão tendo a oportunidade justamente de colocar em prática aquilo que têm aprendido a respeito da exposição bíblica. Então a carta de Timóteo é uma carta riquíssima, onde temos muitos ensinamentos para a nossa vida. Então na carta de Timóteo ele dá conselhos úteis, de encorajamento para Timóteo, para o serviço cristão e a suportar o sofrimento durante os tempos difíceis a qual Timóteo certamente enfrentaria. E aí eu convido você a abrir na passagem de hoje, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, de 10 a 17. Nesses versos que nós vamos estudar hoje, irmãos, nesses versículos, o apóstolo Paulo ele compartilha suas últimas palavras com o seu discípulo, destacando o valor supremo das Escrituras e seu impacto transformador na vida daquele que crê. Paulo ele vai procurar justamente transmitir o seu exemplo de vida para Timóteo. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 17. A palavra do Senhor fala assim: Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, somos muito gratos, Senhor, por esse privilégio, oportunidade, Deus, que temos de ouvir, Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor, Deus, abençoe cada pessoa que chegou aqui essa noite. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as lutas e provações que nós temos passado, Deus, mas podemos dar graça ao Senhor em saber que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, em meio a todas essas lutas, ó Deus, e tem nos auxiliado, Deus, a perseverar nos Teus caminhos, ó Pai. Eu peço ao Senhor que abençoe, Deus, essa congregação, que ela possa crescer, Deus, realmente no conhecimento do Senhor, que venha crescer em graça, Deus, e que venha realmente ser cooperadores do Senhor na Tua obra, Deus, aqui neste bairro, Pai. Que o Senhor abençoe o Tiago, Deus, que está à frente desse trabalho, que o Senhor traga perseverança, que o Senhor traga encorajamento, que o Senhor traga alegria para ele estar servindo ao Senhor, juntamente com nossos irmãos, Pai. Ao mesmo tempo eu te peço pelos pastores e missionários, como vimos no vídeo de missões, ó Deus, como é árduo, Deus, o Teu trabalho, mas esses servos Teus têm te servido, Deus, com alegria, apesar da dificuldade. Que o Senhor traga sustento, que o Senhor traga, Deus, os recursos, ó Deus, para que a Tua obra continue alcançando, Deus, e transformando vida, Pai. Agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão que pôde servir ao Senhor aqui nesta noite, Deus, na recepção, nos cânticos, ó Deus, que em tudo, ó Pai, o Teu nome venha ser glorificado. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, eu vou trazer um contexto, e a recapitulação dos capítulos anteriores, como falei anteriormente, foram expostos por alguns irmãos. É só para nós entendermos bem essa porção das Escrituras ao qual nós vamos estudar hoje à noite. Então, a segunda carta de Timóteo, irmãos, ela oferece um retrato de Paulo no final dos seus ministérios, pouco antes da sua morte. O apóstolo Paulo, já com idade avançada, estava próximo do final da sua vida. Então, nós sabemos de toda a carreira de Paulo, como ele serviu na obra do Evangelho, com dedicação, procurando sempre servir ao Senhor,
com a sua vida, né, com seus dons, glorificando ao Senhor tudo que ele fazia. Então ele está aqui no final da sua vida. Paulo ele voltou a ser preso no reinado do imperador Nero, e foi durante esse tempo que ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Então, ao contrário do seu primeiro encarceramento, em que ele morava em uma casa alugada, Paulo ele já tinha sido preso antes. Agora Paulo ele padecia numa masmorra fria, acorrentado como criminoso comum. Então, na sua primeira prisão, ele tinha uma certa liberdade, ele podia receber com mais frequência a visita dos seus amigos. Ele não estava sofrendo tanto, mas nesse caso aqui, ele justamente estava numa masmorra fria, acorrentado como um criminoso comum. E é importante nós entendermos, irmãos, esse contexto para justamente entender o que Paulo ele justamente estava querendo passar para Timóteo. Então ele estava numa prisão chamada Marmestina, que é um cárcere de segurança máxima onde eram colocados os criminosos de Estado, que aguardavam a execução. Então era um local horrível, temido por aqueles que viviam aprisionados ali, pois muitos dos que estavam presos eles não tinham justamente a esperança de serem libertos, justamente eles estavam aguardando a sua execução. Então um local que ficava no subterrâneo era escuro, frio e úmido. E junto a isso nós podemos realmente pensar nos maus tratos que os presos eles sofriam, as torturas, as doenças e a má alimentação que os prisioneiros devem ter vivenciado durante aquela época. Então nós podemos afirmar com certeza que Paulo ele estava passando por sofrimentos físicos em razão da sua fé e da sua vocação. Então, durante toda a carta de 2 Timóteo, você vai ver Paulo se referindo ao sofrimento. Então, no capítulo 1, versículo 12, ele vai falar, olha, sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido. No capítulo 2, versículo 3, ele vai falar, sofro, mas não me envergonho, suporto comigo, né, os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Versículo 9 e 10 ele fala, sofro e estou como criminoso, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Então, apesar de que Paulo ele estava preso, ele nunca perdeu o propósito e a vocação da sua vida. Sempre procurava testemunhar do Senhor, onde quer que o Senhor o levasse. Eu não sei se ele estava ali preso com outras pessoas, mas com certeza Paulo ele testemunhava ali do Senhor. Tanto aos seus companheiros ali de prisão, como também os soldados que faziam a sua guarda. Mas mais do que o sofrimento físico, irmãos, que Paulo ele estava enfrentando por estar preso, nessa masmorra, um lugar frio, úmido, de todas essas consequências que eu falei, Paulo ele sentiu um sofrimento maior justamente de ter sido abandonado por seus amigos. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram presas e nós sabemos de todo o sofrimento que uma prisão ela pode trazer para uma pessoa, mas não existe um sofrimento maior do que você ser abandonado por sua família, de ninguém mais, nenhum ente querido seu poder ir visitá-lo você. Então Paulo ele sofreu um pouco dessa situação. Paulo ele sentia-se solitário. Quando Paulo caiu prisioneiro, seus amigos o abandonaram. O mais provável é que o tenha deixado por medo. Era perigoso ser amigo de uma pessoa considerada delinquente. Então essa prisão era colocada justamente os prisioneiros do Estado, como uma pessoa realmente rejeitada, uma pessoa perigosa. Então seus amigos com certeza sentiram preso. Poxa, se eu visitar Paulo, eles vão me associar a ele, podem me prender, eu posso justamente perder a minha liberdade. E nessa situação, muitos o abandonaram. E ele fala isso no capítulo 1. Ou seja, na hora da necessidade, os amigos da Ásia abandonaram a Paulo porque temiam por sua própria segurança. Fígelo, Hermógenes, todos os da província da Ásia, como ele fala no capítulo 1, e Demas o tinham abandonado. E aí Paulo ele tinha outros amigos também mais chegados, mas ele fala que esses amigos também estavam viajando. Crescente, Tito e Tíquico tinham viajado, e somente Lucas estava com ele para auxiliá-los ali na sua necessidade. Então, irmãos, Paulo ele estava passando por esse sofrimento. Ele sabia que a sua obra tinha sido concluída e que sua vida estava quase no fim. Na próxima mensagem, que será domingo que vem, vocês vão entender bem mais a respeito do que eu estou falando aqui, quando Paulo ele fala que sua vida estava quase no fim. Paulo entendeu que o ministério se tornaria mais difícil para Timóteo com a sua morte iminente.
Então, uma coisa, irmãos, é você estar ali, né, debaixo sendo tutoriado por um pastor, acompanhado por ele ali no ministério. Outra coisa é, de repente, o pastor ir embora e você ter que assumir, né, a responsabilidade da congregação, da igreja, na ausência daquele pastor. Lembro muito bem quando eu congregava no Calmé, e o pastor Marcelo, eu era o seu cooperador ali na obra do ministério. Então, quando ele entrava de férias, e aí justamente eu sabia onde que o calo apertava, né, de você ter que assumir algumas responsabilidades, como pregação da igreja, como cuidar de certas coisas. Então não seria fácil para Timóteo, né, justamente a partida do seu discipulador e mestre. E Paulo ele queria preparar Timóteo para esse momento, para a sua morte iminente. Timóteo, falando um pouco dele, era seu cooperador, que como filho ao lado de seu pai, tinha servido em estreita cooperação com Paulo no trabalho do Evangelho. Tinha a atitude de um servo. E eu posso ver isso, irmãos, trazendo como exemplo até no meu relacionamento com meus filhos, né, em relação à cooperação. Hoje eu tenho uma criança de 4 e outra de 3 anos. Então eles já são meus cooperadores ali nas tarefas domésticas. Então quando eu vou lavar o carro, por exemplo, o mais novo ele já pega a mangueira, ele quer ajudar, ele quer molhar o carro, ele quer limpar as rodas. Para colocar ali a ração dos cachorros, eles brigam para quem coloca a ração do cachorro. Então eles já cooperam um pouco, né, nesses trabalhos domésticos. Nós sentimos alegria em relação a isso. E aí você imagina Paulo, né, com Timóteo. Esse relacionamento de Paulo com Timóteo foi muito mais intenso. Eles viajaram, eles sofreram, eles choraram e riram juntos, compartilharam a intensa alegria de ver pessoas responderem ao Evangelho. Então nós podemos dizer que Timóteo ele foi um braço direito para Paulo, né, na obra missionária, na implantação de igreja, no pastorado, no discipulado, no aconselhamento. Timóteo estava com ele em todos esses momentos. Paulo ele conhecia a família de Timóteo. Sua mãe e a sua avó eram judias cristãs. Elas foram exemplo e a origem dos primeiros conhecimentos que Timóteo recebeu de Deus. Timóteo provavelmente se tornou um cristão depois da primeira viagem missionária de Paulo a Listra. E ali a fé de Timóteo, o crescimento de Timóteo ele foi muito rápido, né? Tanto que fala que os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Ou seja, a atitude de Timóteo ele não vacilou em unir-se a Paulo e a Silas em sua viagem. E Paulo ele foi seu discipulador e mestre, né? Paulo ele viu um potencial na vida daquele jovem e permitiu que ele o acompanhasse em suas viagens missionárias. Então, a respeito dele, Paulo ele disse: não tenho ninguém como ele. Ele é um exemplo de servo que também se preocupava com a igreja de Cristo. Alguém que tinha um interesse sincero pelo bem-estar dos irmãos. Paulo está falando isso justamente da igreja de Filipos, onde Timóteo demonstrou justamente um interesse, uma preocupação sincera pelo bem-estar daqueles irmãos. Timóteo se tornou um respeitado discípulo de Jesus. Compartilhou da evangelização da Macedônia e da Acaia. Tudo isso em Atos, irmãos. Permanecendo com Paulo boa parte do longo ministério da pregação em Éfeso. Timóteo se tornou um aprendiz de Paulo e pastor da igreja de Éfeso. Paulo enxergou um grande potencial em Timóteo e demonstrou confiança nele, encarregando de importantes responsabilidades. Então, como eu falei, era braço direito. Cada dia Paulo viu o seu crescimento e a cada dia Paulo foi incumbindo mais e mais responsabilidade a Timóteo. Timóteo, por exemplo, ele foi um representante especial de Paulo em várias ocasiões. Paulo, por exemplo, enviou Timóteo a Corinto durante um período particularmente tenso e difícil. Então lá em Corinto fala que estava tendo contendas e divisão na igreja, aquela que nós conhecemos, uns falavam: olha, eu sou de Paulo, o outro falava: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e aí como Paulo coloca, até alguns súperos espirituais falam: olha, eu sou de Cristo. Então Paulo enviou Timóteo como seu representante, e ele fala: olha, e os irmãos, ao receberem Timóteo, era como que se estivessem recebendo o próprio Paulo, ou seja, através das suas palavras, através do seu proceder. Para você ver como Timóteo, procurava justamente agradar ao Senhor também no seu serviço cristão. Então Timóteo ele voltou a viajar com Paulo, mas acabou ficando em Éfeso para lidar com os problemas ali, ao passo que Paulo ele continuou a viagem até a Macedônia.
E aí fala que no fim da sua vida, Paulo pediu que Timóteo fosse encontrá-lo com ele em Roma. Então Paulo, ele sabia que o seu tempo estava chegando a fim, e ele queria novamente ter aquele relacionamento com o seu filho na fé. Alguém a qual ele estimava e amava muito. Paulo, irmãos, Paulo ansiava por Timóteo, como nós vemos no capítulo 1, desejava muito vê-lo. E 2 vezes ele pediu para vir logo ao seu encontro. Paulo sabia que logo seria executado e por isso escreveu seus pensamentos finais ao seu filho na fé. Paulo escreveu esta carta, irmãos, com a finalidade de passar o bastão da liderança, lembrando a Timóteo do que era verdadeiramente importante, encorajando na fé. Paulo admoesta Timóteo a guardar o Evangelho, a perseverar nele, a continuar pregando e, se necessário, sofrer por ele. Então, irmãos, Paulo sabia que a tarefa de Timóteo de manter a igreja dentro dos limites da sã doutrina pelo amor de Cristo seria uma tarefa muitas vezes ingrata e difícil. Eu falo assim, só quem convive mais com os líderes da igreja, com o pastor, sabe da dificuldade que é você estar na frente de um ministério. Você sabe das lutas, você sabe das provações, mas também você sabe da alegria em servir em Cristo. E Paulo, ele sabia das dificuldades, e das provações que certamente Timóteo tanto já enfrentou como enfrentaria. Mesmo sabendo que dificuldades viriam, Paulo queria que Timóteo continuasse nas coisas que havia aprendido, com base na rica herança da fé que fora passada para o jovem pastor. Não só através de Paulo, mas também, como nós ouvimos, da sua mãe e da sua avó. Então, irmãos, o propósito de Paulo em escrever começa com uma série de exortações sobre o serviço. Filho, ele encoraja Timóteo a reviver o dom de Deus que foi posto a ele por Paulo, a não se envergonhar do testemunho do Senhor dentro de Paulo, que estava encarcerado, e a manter o padrão das sãs doutrinas que ele ouviu de Paulo, guardando mediante o Espírito que habitava nele. Timóteo então é lembrado que aqueles que abandonaram Paulo, mas também de como Onesífero provou ser um verdadeiro amigo e irmão, pela virtude de sua coragem, sua diligência e seu serviço. Então, como nós sabemos, todos abandonaram Paulo por temer pela sua própria vida. Mas no caso de Onesíforo, ele foi totalmente ao contrário. Ele procurou Paulo diligentemente até encontrá-lo e não se envergonhou pelo fato de ele estar preso ou de se associar a ele, mas o serviu ali com dedicação e amor. Paulo continua com exortações a Timóteo no capítulo 2, com ênfase na perseverança e diligência, encorajando a ser forte na graça que está em Cristo Jesus. Paulo então manda que Timóteo transmitisse o que aprendeu a homens fiéis que também fossem capazes de instruir a outros, usando a ilustração de um soldado, um atleta e um lavrador. Paulo exorta Timóteo a perseverar na dificuldade, ser fiel e trabalhar muito. E aí, irmãos, nós chegamos no capítulo 3. Paulo alerta Timóteo, no capítulo 3, sobre a impiedade dos homens nos últimos dias, para não se envolver com os incrédulos e infiéis, que caracterizam todo esse período. E aí chegamos no nosso texto de hoje, que tem como grande ideia: diante das adversidades, o servo fiel se inspira em exemplos piedosos, mantém-se firme na fé e encontra força na palavra de Deus. Diante das adversidades, o servo fiel se inspira em exemplos piedosos, mantém-se firme na fé e encontra força na palavra de Deus. Então, nosso primeiro ponto, irmãos, que abrange o versículo 10 e 11, nós temos como um ponto o seguinte: o servo fiel segue de perto o ensino e a vida de pessoas piedosas. Então, aqui, irmãos, nós temos o primeiro alerta, que Timóteo ele recebe, o primeiro lembrete. Ele teve vantagem, irmão, de observar o ensino e o modo de vida de Paulo, um servo fiel de Deus. Então, assim, nós não temos o que falar, irmãos, da vida de Paulo, do exemplo que ele é para cada um de nós e que ele foi para Timóteo. Do modo como ele serviu a igreja, do modo como ele procedeu. E algo que o próprio Paulo falava: olha, para mim não viver é Cristo e morrer é lucro. Então, em toda a sua vida, depois que Paulo ele se converteu, ele procurou servir ao Senhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas provações, mesmo na luta. Podemos dizer que Paulo ele foi um servo fiel de Deus. Então, Timóteo ele teve o privilégio, irmão, de ser discipulado
e acompanhado por Paulo. E algo bem interessante a respeito da palavra seguindo, quando ele coloca aqui, mas vocês têm seguido de perto, né, o meu ensino. Então ele coloca aqui, tem seguido. Essa palavra significa literalmente seguir lado a lado, seguir de perto, traçar, examinar. É como você examinasse a vida da pessoa que está acompanhando você, né, de todas as formas. É para você observar o seu comportamento, a sua atitude e assim passar a imitá-lo. Timóteo, irmãos, como falamos, era companheiro de Paulo, eles viajavam juntos. Paulo ensinou muito a Timóteo, seja em palavras como em atitudes, e esse relacionamento deu a Timóteo condições de aprender e assimilar o modelo de viver, não só de palavras, mas de um procedimento aprovado de fé, longanimidade, amor, perseverança, qualidades que o próprio Paulo já havia recomendado ao próprio Timóteo. Então, irmãos, Timóteo é chamado a praticar o modo de viver de Paulo em seu ensino, doutrina que se contrapõe aos ensinos e procedimentos dos falsos mestres, desmoralizados por ter o caráter reprovado. Então, o que Paulo ele está fazendo aqui, irmãos, é justamente o contrário. Então, nós vemos no capítulo 3, do versículo de 1 a 9, justamente o procedimento desses homens, que eles só pensavam em si mesmos, que eles eram gananciosos, que eles eram avarentos, e que ele não pensava justamente no bem da igreja, mas ele pensava simplesmente nos seus próprios prazeres. E Paulo justamente quer fazer um contraste da vida desses homens, né, que são perversos, que são ímpios, justamente com a sua própria vida, com um contraste com a sua vida. Então Timóteo, como seguidor de Paulo, pode perceber o propósito de Paulo, a motivação de sua vida e ministério. E aí nós justamente nos perguntamos, qual era a motivação de Paulo, irmãos? E aí ele declara, irmãos, em Atos 20 e 24, todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então esse era o objetivo de Paulo, né, de poder servir ao Senhor até o fim, de não desviar o foco, né, de terminar a corrida, de ser fiel ao Senhor. Ou seja, enquanto os falsos mestres eram avarentos e buscavam seus próprios prazeres, Paulo tinha como alvo e propósito de cumprir a vontade do Senhor. E uma vez que os falsos mestres se corrompiam em seu viver, contrário às Escrituras, Paulo ia direto a Timóteo, né? Então Paulo ele fala no versículo 5, né? Afaste dele, né? Afaste desses homens, não se envolva com seu procedimento. E chama o olhar de Timóteo para ele. Então ele olha, tira o olhar desses homens e olha, Timóteo, para o meu exemplo. E aí Paulo fala, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo está dizendo, olha, você me conhece, segue meu exemplo e será aprovado. Tem um ditado que é bem comum, né, na nossa vida, que fala, né, cola em mim que você vai brilhar. Então, geralmente, quando a pessoa quer se mostrar, ela fala isso, né? Mas Paulo ele tinha motivos para Timóteo. Ele falou, olha, Timóteo, cola em mim e você vai ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então Timóteo deveria olhar para alguém, né, que justamente levava Cristo a sério. E aí, com respeito ao sofrimento, versículo 11, onde ele coloca as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Ou seja, Paulo ele cita os incidentes da sua primeira viagem missionária, supostamente porque foi nessa viagem que ele conheceu a Timóteo, né? E Timóteo, consequentemente, presenciou e vivenciou, né, aquilo que Paulo ele passou. Então Paulo ele cita 3 casos em que teve que sofrer por Cristo. Foram muitas outras situações a qual Paulo passou, mas ele cita essa, a qual justamente tinha uma conexão com Timóteo. E aí ele fala, eu fui expulso de Antioquia da Pisídia, Atos 13:50. Ele teve que fugir de Icônio para evitar que o linchassem. E em Listra ele foi apedrejado e foi dado por morto. Né? Atos 14, versículo 19. Então Timóteo, com certeza, lembrava vividamente que Paulo
tinha sido obrigado a exercer perseverança. E o quanto isso o persuadiu, irmãos, a se envolver na obra do Evangelho. Algo aqui até, irmãos, para nós vivenciarmos. Hoje o cristão, irmãos, ele não gosta de passar por dificuldade. O cristão hoje, irmãos, assim, nós podemos ver na vida de muitos, né, não posso falar de todos, ele não gosta de passar por sofrimento. Então eu falo que se fosse muitos cristãos hoje, na época de Paulo, na primeira pedrada, eles já tinham abandonado, né, a fé, já tinham abandonado a Cristo, né, não tinham perseverado justamente naquilo ao qual o Senhor os havia chamado para fazer. E Paulo, irmãos, ele sabia realmente do propósito do Senhor para a sua vida, né? Desde o começo da sua conversão, Deus ele deixou claro quanto ele sofreria, né, por amor a Cristo. E Paulo ele seguiu firme nesse propósito, nessa convicção, irmãos, da sua fé. Então ele cita acontecimentos, irmãos, que se fosse comigo ou com você, certamente eu creio que a nossa fé ela se abalaria, né? Se ela levasse uma pedrada, se eu fosse perseguido, se minha vida tivesse em risco, será que eu manteria a minha confiança, o meu temor, a minha dedicação ao Senhor? E Timóteo, irmãos, ele pôde vivenciar e presenciar, irmãos, a perseverança de Paulo. E aí, ele tinha isso vivo na sua mente. O quanto isso o persuadiu a se envolver na obra do Evangelho. Ou seja, o exemplo de perseverança pessoal de Paulo e o seu testemunho de vida cristã impactaram diretamente Timóteo, fortalecendo a sua fé e ministério, especialmente em momentos de dificuldade ou desânimo. Então aquilo ali foi importante, por isso Paulo ele cita essas coisas e aquilo foi um fortalecimento para Timóteo, que se ele viesse a passar por algo semelhante, que ele viesse a manter, né, ou a ter o mesmo procedimento que Paulo ele teve. E aí Paulo ele diz, irmãos, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ou seja, de todas essas tribulações o Senhor o livrou. Timóteo, irmão, certamente sabia, de observação pessoal, o quanto isso era verdadeiro, o quanto ele viu o agir do Senhor na vida de Paulo. Então, Paulo, ele sabia, irmãos, o próprio Senhor falou, olha Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, Paulo, ele vai até falar, deixa eu ler um texto aqui para vocês, e justamente a respeito disso. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então Paulo ele demonstrou perseverança em relação ao sofrimento que eles passavam. Ele dava graça a Deus, porque ele via a sua fraqueza e ele dependia mais e mais do Senhor, e Deus o fortalecia. E aí, irmãos, eu não posso deixar justamente de perguntar, você tem alguém, irmãos, que você possa observar seu viver piedoso e consequentemente imitá-lo? Timóteo, ele teve o privilégio, irmãos, de poder observar e ver a vida de Paulo. E assim, eu dou graças a Deus, irmãos, que eu tive a oportunidade de ter o Paulo na minha vida, né? Alguém que foi meu discipulador e mestre, alguém que esteve ao meu lado, alguém que compartilhou do ministério comigo, das dificuldades, né? Das alegrias e também de servir ao Senhor, de ver a dedicação e o zelo ao qual esse homem ele tinha com a palavra de Deus, o seu compromisso. E isso foi muito importante para a minha formação, para o meu crescimento espiritual, para que assim como Timóteo eu também viesse a ter perseverança e compromisso com o Senhor em relação à sua obra. É alguém que praticamente me adotou como filho, abriu as portas da sua casa e eu pude ver o seu procedimento no cuidado da família, dos filhos, e o quanto aquilo justamente me ensinou a respeito do proceder cristão. Então, o que eu aprendo, irmãos, com esse texto aqui, que todos nós precisamos justamente ter um modelo de vida piedosa, alguém que nós podemos justamente nos espelhar e imitar, né? Uma pessoa que imite a Cristo e aquilo justamente ser um exemplo para nós. Então, por isso eu pergunto, você tem alguém que possa observar, né, o seu viver piedoso e, consequentemente, imitá-lo? Então, não deixe de ter um Paulo na sua vida. Devemos procurar modelos de fé e piedade que possamos seguir,
tanto na palavra de Deus como na vida de cristãos maduros. Observar como essas pessoas vivem suas vidas e seguem Cristo pode nos encorajar a buscar uma vida de maior devoção e serviço diante do Senhor. E aí nós vamos, irmãos, para o nosso segundo tópico. O servo fiel espera pela perseguição. Então, como eu falei, irmãos, muitos cristãos hoje acham que o cristianismo é um oba-oba, não querem passar por dificuldade, não querem passar por provações. E nas primeiras lutas ao qual eles passam, pelas primeiras dificuldades, eles logo abandonam o Evangelho. Então, Paulo ele afirmou, irmãos, a Timóteo que qualquer pessoa que se propõe a viver uma vida piedosa será perseguida. Então, o cristianismo, irmão, é uma certeza, nós seremos perseguidos, é você esperar pela perseguição. Com isso, irmãos, ele não faz nada mais do que repetir o próprio ensino de Jesus. Jesus ele falou em João 15:20, lembre-se das palavras que eu lhe disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. E nós sabemos como o nosso Mestre e Senhor ele foi perseguido, por justamente denunciar a hipocrisia dos falsos líderes religiosos, por você ver muitas pessoas rejeitarem o seu ensino e de isso levar ao ponto de morrer naquela cruz. E ele falou que como ele foi perseguido, também os seus discípulos o seguiam. Paulo estava convencido, irmão, de que o verdadeiro seguidor de Cristo, o homem que leva uma vida consagrada, não pode escapar à perseguição. Paulo ele vai citar, por exemplo, aos Tessalonicenses, que se encontravam com problema. Paulo disse, quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu? Como vocês sabem? É como se lhes houvesse dito, vocês foram advertidos. Então, muitos cristãos, irmãos, hoje eles vêm para a fé, mas eles acham que aquele slogan que muitas igrejas colocam, aceite Jesus e seus problemas acabaram. E elas se iludem em relação com essa fé falsa. Não é dessa maneira que acontece. Então, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, que nós passaríamos por dificuldade, mas era para termos bom ânimo. Então, irmão, como Pedro ele coloca, nós não devemos nos surpreender com o fogo que surge entre vocês para com a prova, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo, mas alegre-se à medida que participe do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então nós não devemos, irmãos, se surpreender com as dificuldades que surgem nas nossas vidas, com as perseguições, com as lutas que surgem por causa da nossa fé. Mas à medida que essas coisas acontecem, nós devemos nos alegrar e servir ao Senhor, ainda mais com amor e dedicação. Paulo realizou sua viagem de volta da primeira viagem missionária, visitou as igrejas que tinha fundado, fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. Ou seja, o reino ele tem o seu preço. E Jesus mesmo havia dito, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, irmãos, se alguém decide aceitar um conjunto de normas que são muito mais distintas das normas do mundo, com certeza terá problemas. Se alguém decide introduzir em sua vida uma fidelidade que ultrapassa todas as fidelidades terrestres, se produzirão choques e colisões. E isso é precisamente o que o cristianismo exige que o homem faça. Em outras palavras, se você decide, irmãos, viver na contramão do mundo, não aceitar as coisas que o mundo impõe, certamente você será perseguido. Então, se lá no seu trabalho, uma das características, uma das exigências que muitas vezes as pessoas pedem para você, por exemplo, para você mentir, para você enganar os clientes, ou para você fazer alguma coisa, com certeza, se você faz isso, você não sofrerá perseguição, você simplesmente será mais um que faz isso. Mas se você é um cristão verdadeiro e você decide obedecer a Deus e fazer o que é certo, mesmo que você venha sofrer por isso, você será perseguido, você sofrerá um choque. Eu passei por isso no meu trabalho. Me botaram num setor lá e aí falavam que era para mim dizer uma coisa e eu não dizia, e eu acabei sendo tirado lá do setor por não aceitar justamente aquela exigência que era contrária à palavra de Deus. Mas é isso que nós devemos fazer, irmãos, por sermos cristãos.
Então, irmãos, uma aplicação para a nossa vida. Não fique surpreso quando as pessoas lhe entenderem mal, lhe criticarem e até tentarem ferir-lhes por causa daquilo que você crê e do modo como vive. Não desista. Continue a viver da maneira que você sabe que um cristão deve viver. Deus é o único a quem você precisa agradar. Né? E só lembrando, como Paulo falou, né, de todos os seus sofrimentos, Deus, né, o livrou. Então virá a perseguição, as dificuldades, os problemas, as privações. Mas Paulo está seguro de duas coisas. Está seguro de que Deus resgatará o homem que tenha fé nele. E está seguro que é melhor sofrer com Deus e com a verdade do que prosperar com os homens e a mentira. Então, como novamente fazendo um contraste com aqueles homens piedosos. Ele fala que o fim deles, né, está guardado. Eles irão de mal a pior. Deixa eu só botar aqui para o texto. Como ele fala, contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ou seja, embora Paulo esteja seguro da perseguição transitiva, transitória, passageira, está igualmente seguro da glória final, a glória eterna. Está seguro de que o homem mau e sem Deus irá de mal a pior. Em outras palavras, não há futuro para o homem que nega aceitar o caminho de Deus. E aí nós vamos, irmãos, para o nosso terceiro ponto, que é o servo fiel continua nas coisas que ele aprendeu. Então, cercados pelos falsos mestres e pelas inevitáveis pressões de um ministério crescente, Timóteo poderia facilmente ter abandonado a sua fé ou modificado a sua doutrina. Irmãos, isso é o que nós mais vemos hoje em dia, né? Então, nós temos às vezes um pastor de uma igreja lá e ele vê que a igreja está passando por dificuldade, está passando por problema, e ele quer dar um tchan na igreja, então a primeira coisa que ele faz é modificar a doutrina, para atrair as pessoas, e muitas vezes ele abre mão da verdade justamente pelo crescimento espontâneo, das pessoas, falando, aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, não o que elas necessitam, e ele está ali enganando, aquelas pessoas, e as pessoas estão sendo enganadas. Então, Timóteo ele sofreu essas pressões do seu ministério. Uma vez mais, Paulo aconselhou Timóteo a olhar para o seu passado e a permanecer nos ensinos básicos a respeito de Jesus, que são eternamente verdadeiros. Então, Paulo sempre procurou lembrar Timóteo das consequências que esses homens eles sofreriam, aconselhando Timóteo a permanecer nas verdades eternas. Timóteo não somente tinha tido a vantagem de aprender muito do Evangelho com os apóstolos, por meio de Paulo, mas tinha sido ensinado nas Escrituras desde os primeiros anos de vida, de modo que desde a mais tenra infância Timóteo conhecia a palavra de Deus. Devemos lembrar que as Escrituras de Paulo que ele fala são o Antigo Testamento, pois o Novo ainda não existia. Ou seja, sua mãe Eunice, Salomão Lloyd, foram um exemplo e origem dos primeiros conhecimentos que Timóteo recebeu a respeito de Deus. Timóteo é um bom exemplo de alguém que foi influenciado por familiares temente a Deus. O trabalho dos pais é vital, irmãos, de vital importância na vida de seus filhos, tanto no lar como na igreja. Devemos perceber que ensinar crianças pequenas é uma oportunidade e uma responsabilidade. Eu falo assim, irmãos, que eu e a minha esposa, a Poliana, nós somos a primeira geração de convertida da nossa família. Os meus pais e os pais delas ainda não são. E hoje nós sabemos da responsabilidade, irmãos, que é transmitir os preceitos e a lei do Senhor para os nossos filhos, de ensiná-los no caminho do Senhor. E essa responsabilidade, irmãos, deve estar diante de cada um de nós, de você poder ver os seus filhos servindo ao Senhor, os seus netos servindo ao Senhor, e uma geração futura, irmãos, servindo ao Senhor. E nós vemos isso exemplificado na vida de Timóteo, que foram ensinados pela sua mãe e pela sua avó. Isso gerava justamente o conhecimento de Deus na vida de Timóteo. E aí no versículo 15, quando Paulo ele coloca: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo ele usa a expressão sagradas letras, irmão, chamando a atenção especial à sua natureza sagrada.
supostamente em contraste com as fontes seculares dos falsos ensinamentos. Os hereges produziam sua própria literatura para sustentar e expandir suas ideias. Paulo considerava essas coisas como obras humanas, nada de diferente dos nossos dias, né? Então, você pegar qualquer religião ou seita, você vai ver que lá vai ter o seu livro, né? Por exemplo, o Alcorão, os escritos de Ellen White, o livro dos Mormons, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cada um dessas seitas, dessas religiões, ela vai ter o seu livro ali para ganhar os seus adeptos. Mas as Escrituras, irmãos, elas são mais do que um mero livro. São a revelação viva de Deus capaz de transformar o coração, a mente e ações do homem. Ou seja, diferente de qualquer livro, irmãos, a Bíblia é o único que pode transformar verdadeiramente o coração de um homem. Um aspecto importante é a função das Escrituras, irmãos, para tornar sábio para a salvação. Somente através das Escrituras Sagradas o homem pode obter o conhecimento que leva a um relacionamento salvífico com o Senhor. Só é possível alguém compreendermos o plano redentor de Deus por meio da sua palavra. Então é por meio da palavra de Deus, irmãos, que nós conhecemos que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, que Cristo morreu na cruz por causa do nosso pecado, que Ele ressuscitou, que hoje Ele está à destra de Deus e que um dia, irmãos, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É na palavra de Deus que nós conhecemos que nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, isso vem de Deus. Então é por meio das Escrituras, irmãos, que nós temos esse conhecimento salvífico. Como o homem pode ser salvo? João ele vai falar: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Então as Escrituras, irmãos, apontam para Cristo, e o que Ele fez por nós e o que nós devemos fazer por Ele. Então Timóteo, irmãos, ele foi educado nas Sagradas Escrituras, em um lar piedoso. No entretanto, ele só foi salvo quando Paulo o levou a Cristo. Então, assim, eu agradeço muito, assim, pelo ministério, dando testemunho aqui pelo Ministério ANSI, um ministério que eu tive a oportunidade de servir como líder e de ver, irmãos, a transformação na vida de crianças, o testemunho de crianças que foram ensinadas ali na palavra de Deus e que como isso foi útil justamente para a sua conversão no futuro e a conversão dos seus pais. E hoje nossos filhos têm a oportunidade de aprender os versículos, de decorar, e você vê isso fazendo a diferença na vida deles. Então eu falo assim, nós temos que ter essa responsabilidade justamente de ensinarmos, irmãos, as sagradas letras, para os nossos filhos. São elas que farão a diferença na vida deles. A palavra de Deus é que tem o poder de transformar os seus corações. E por fim, irmãos, o último ponto da nossa mensagem: o servo fiel confia na suficiência das Escrituras. Versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nesse ponto, irmãos, poderíamos falar assim, pregar uns 4 sermões, para falar especificamente das Escrituras. Eu falo de tão rico ao qual é esse texto. Mas a Bíblia, irmãos, não é uma coleção de histórias, fábulas, mitos, ideias meramente humanas. Não é um livro humano, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade. Logo, quando dizemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, estamos dizendo que tudo que os autores humanos, irmãos, sob a supervisão do Espírito Santo, escreveram é verdadeiro e confiável. Ou seja, irmãos, cada palavra, forma de palavra e colocação de palavra nos manuscritos originais da Bíblia foram escritos de forma, irmãos, divina e intencional. Mas o ponto, irmãos, da nossa mensagem, o ponto principal do texto, não é sobre a inspiração das Escrituras, mas a sua utilidade. Timóteo certamente sabia da sua inspiração, da inspiração das Escrituras, e isso se acentuaria, irmãos, justamente na sua utilidade. Então, irmãos, o que a Bíblia ensina em relação à sua utilidade, ela não conduz o homem ao erro. Nos caminhos e soluções que ela prescreve, irmãos, ela nunca falha. De modo que a pessoa que obedece pode caminhar segura, sabendo que está seguindo um mapa que leva na direção certa.
Então não é errado, irmãos, justamente nós dizemos que a Bíblia é o nosso manual de vida. Porque na Bíblia, irmãos, que nós conhecemos a Deus, conhecemos o que Ele fez por nós, conhecemos como agradá-lo, conhecemos aquilo que desagrada a Ele, conhecemos justamente aquilo que devemos fazer na nossa vida, como nós devemos amar o nosso irmão. Então, de fato, a Bíblia é o nosso manual de vida. É como ela fala, ela é lâmpada para os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Isso justamente me mostra a direção que eu devo seguir. Então, ela nunca vai falhar, irmãos, no seu propósito. Ela nunca vai induzir uma pessoa ao erro. Dizer que as Escrituras são suficientes, irmãos, significa que a Bíblia é tudo o que precisamos para nos equipar para a vida de fé e serviço. Ela não carece de complementos, nem mesmo de suprimentos ou atualização, como muitas vezes, muitas pessoas colocam. Ou seja, irmãos, na utilidade das Escrituras, elas são úteis para o ensino, ou seja, aquilo que é certo e verdadeiro, ela vai me mostrar aquilo que eu devo fazer. Ela serve para a repreensão, aquilo que é errado, para mostrar justamente os erros. Então você vai ver, irmãos, que, como fala, né, tem até os heróis da fé, mas você vai ver, irmãos, que todos os personagens bíblicos, irmãos, eles foram falhos, eles foram pecadores, e a Bíblia nunca se preocupou, irmãos, em esconder os erros dessas pessoas. Então, se você pegar lá de Noé, né, até Malaquias ali, o último dos profetas, os apóstolos, você vai ver que todos esses homens foram falhos, irmãos, todos eles pecaram contra o Senhor. Todos eles, em algum momento da sua vida, falharam contra Deus. E Deus, ele, na sua palavra, não esconde os erros desses homens. Mas, justamente, na palavra de Deus, isso nos serve de alerta, para justamente não cometer os mesmos erros que esses homens cometeram. Mas, com certeza, também teve os seus acertos, a sua disposição em se arrepender, o coração voltado para o Senhor, e também como eles foram usados diante de Deus. Ela serve também, irmãos, para a correção, para fazer o que é certo, e para a educação na justiça, ou seja, como permanecer no caminho certo. Então você vê para cada detalhe da nossa vida, a Bíblia ela tem um propósito: fazer o que é certo, para não fazer o que é errado, para permanecer no caminho certo. Ou seja, irmãos, o cristão que estuda a Bíblia, que aplica o que aprende, cresce em santidade e evita muitas ciladas deste mundo. As Escrituras, irmãos, capacitam-nos para o serviço, versículo 17. Em nosso zelo pela verdade da Escritura, nunca devemos esquecer seu propósito, nos equipar para fazer o bem. A palavra inspirada do Senhor foi feita justamente para preparar seus servos, instruindo e corrigindo. Ele dá ao homem tudo o que ele precisa para fazer a obra de Deus. O servo fiel, inteirado e confiante na palavra do Senhor, terá toda a preparação necessária para lidar com qualquer dificuldade deste mundo. Então a Bíblia ela sempre tem um conselho, irmãos, para lidar, seja qual for a situação que nós estamos vivendo, seja ela financeira, seja ela de relacionamento com o pai, seja ela de relacionamento conjugal. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre nos ensina, ela sempre nos prepara, irmãos, para toda boa obra. E aí, diante disso, irmãos, eu gostaria de fazer 3 aplicações, irmãos, dessa passagem para nossas vidas. Então, primeiro, irmãos, o exemplo de vida de Paulo era fundamentado em Cristo. Como ele falou: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E Timóteo seguiu seus passos, irmãos, nesse aspecto. Isso nos lembra da importância de seguir o exemplo de Cristo, irmãos, em todas as áreas da vida cristã. Então, a nossa aplicação, irmãos, é sigam um estilo de vida piedoso e seja um exemplo de vida, irmãos, como servo de Deus. Ou seja, de você procurar justamente alguém que seja um espelho, de alguém que se dedica e que tenha compromisso com o Senhor, como você ser um exemplo para uma pessoa também. Para que a pessoa possa olhar para o Tiago, por exemplo, e ver justamente um exemplo de servo dedicado, que serve ao Senhor com compromisso e dedicação, e procurar se envolver da mesma forma na obra de Deus. Então siga um estilo de vida piedoso e seja um exemplo de vida como servo de Deus. Segundo, Paulo lembra Timóteo da importância das Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A centralidade das Escrituras e seu papel na revelação de Cristo, do plano de salvação, são aspectos, irmãos, da vida cristã.
Então, é aquilo que nós falamos, irmão, cuidado com a fonte que você tem buscado como orientação para a sua vida. Então, você vai encontrar vários livros de autoajuda, você vai encontrar em outras religiões orientações para você viver a sua vida, mas somente na palavra de Deus, irmão, somente nas Escrituras. Elas são a única fonte valiosa para conhecer a Cristo e ser guiado por Ele. Acima de tudo, o único meio, irmãos, que nós podemos conhecer e ter a salvação de Deus. Então, cuidado com a fonte, cuidado com as orientações que você tem buscado na sua vida, que não tem sido na palavra de Deus. Até mesmo conselhos que muitas vezes recebemos de pessoas que muitas vezes não têm as Escrituras como padrão e parâmetro. E a última aplicação, irmãos, Paulo afirma que o objetivo de usar as Escrituras é para que o homem de Deus seja perfeito, plenamente habilitado para toda boa obra. Através de Cristo, nós somos capacitados pelo Espírito a realizar boas obras em obediência à vontade de Deus. Assim, o propósito final das Escrituras, irmãos, é equipar os cristãos para viverem de maneira que honre a Cristo e sirva aos outros. Então, a nossa aplicação é, irmãos, estude a Bíblia e aplique seus ensinamentos em sua vida diária. Então, a doutrina correta deve produzir a prática correta. Então, não adianta nada nós conhecermos a palavra de Deus se nós não colocarmos em prática aquilo que ela nos ensina. Como Jesus falou, olha, felizes são vocês se vocês praticarem aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês conhecem hoje. Então, estudar a Bíblia, irmãos, é você procurar se equipar para servir melhor a Deus e a sua igreja. E por fim, irmãos, a nossa conclusão, que a mensagem de 2 Timóteo, do capítulo 3, versículo 10 a 17, nos desafia a permanecer firmes na fé, a seguir o exemplo de líderes piedosos e a permitir que as Escrituras nos transformem, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, esse é o propósito, irmãos, dessa passagem para nossas vidas, que possamos procurar, irmãos, colocar isso em prática, para que possamos realmente estar preparados para toda boa obra que Deus Ele deseja que realizemos por meio de nossa vida. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, Deus, e te temos nela, Deus, exemplos realmente piedosos, Deus, de pessoas que foram tão compromissadas com o Senhor e como Paulo ele coloca, Deus, ele não tinha a sua vida de valor algum para si mesmo, Deus, mas tinha o propósito unicamente de glorificar o Senhor com a sua vida, Pai. Que esse seja realmente o nosso propósito, Deus, também em vida, Deus, de realmente nos dedicarmos, Deus, ao estudo e conhecimento da Tua Palavra, realmente estar preparados, Deus, para toda boa obra que o Senhor deseja que realizemos, de seguirmos, ó Deus, exemplos de vida piedosa, ó Deus, de sermos exemplos para as outras pessoas, de nos apegarmos, ó Deus, às palavras eternas, Deus, e não de buscar novidades para atrair, Deus, o coração das outras pessoas, ó Deus, mas sermos fiéis naquilo que o Senhor deixou para cada um de nós, ó Deus, nos apegando firmemente na Tua Palavra, a única que de fato, Deus, pode transformar o coração do homem, realmente pode discernir os seus pensamentos e realmente revelar, Deus, aquilo que está oculto. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses exemplos, por Tua Palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, e que fala, Deus, nos nossos corações hoje. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de ouvir, Deus, e também agora de praticar a Tua Palavra. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje a perseverar também, Deus, diante da dificuldade e dos problemas, ó Deus, que a vida cristã em si traz, ó Pai. Sempre olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor é o nosso auxílio, a nossa rocha, a nossa fortaleza, e que nunca vai nos abandonar, Pai. Assim oramos grato, em nome do Senhor Jesus. Amém.